Meus amados irmãos, ontem nós estávamos em oração na igreja. À tarde estávamos em 3 pessoas apenas, o pastor Marcelo, a irmã Anali e eu. Orávamos pelos irmãos da igreja que ainda estão afetados pelo Covid, não só por eles, mas por todas as pessoas, né? E o Senhor se fez presente em nosso meio e nos abençoou com sua graça, com seu amor. E logo após a oração nós conversávamos um pouco, e eu lembrei de uma palavra que eu preguei alguns anos atrás, baseado no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, onde fala a respeito do rei Josafá, rei de Judá, que um dia se sentiu ameaçado por uma grande multidão que vinha contra ele. Juntaram-se vários povos para guerrear contra Judá e contra o rei Josafá. A Bíblia diz que ele teve medo naquele momento. E uma coisa importante que a gente precisa saber é que nós podemos ter medo de algumas situações. Não é pecado e nem é crime ter medo. O grande erro que cometemos é deixar que o medo nos pare, deixar que o medo nos trave, deixar que o medo impeça a nossa fé. Mas o medo não impediu a fé de Josafá, o medo não travou Josafá, pelo contrário. O medo que ele sentiu naquele momento o impulsionou a fazer a única coisa que ele podia fazer naquela hora. Ele sabia muito bem que o exército que ele tinha não conseguiria vencer aquela multidão que viria. Então ele pede socorro ao Senhor. Ele convoca um jejum em toda a nação. E ele mesmo se coloca diante da casa do Senhor juntamente com o povo, e ele ora, e ele clama a Deus, ele busca a Deus buscando solução, buscando ajuda. Mas a oração que ele faz não é uma oração intransigente, não é uma oração exigente, não é uma oração onde ele cobra de Deus ou exige que Deus faça alguma coisa só porque ele é o servo, só porque ele era o rei de Israel, não. A oração que ele faz é uma oração onde ele recorda, onde ele traz à memória tudo aquilo que Deus havia feito e dado para seu povo. Ele diz, por exemplo, não foi o Senhor que chamou Abraão e disse que ele era seu amigo? O Senhor prometeu essa terra para a descendência de Abraão, para o teu povo. Esse povo aqui não é teu, não foi o Senhor que chamou. Enfim, ele vai lembrando as ações de Deus no decorrer da história de Israel. Quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente não sabe como agir, não encontra saída em algumas situações, a única saída, a única coisa que podemos fazer é orar a Deus, é buscar a Deus e pedir ao Senhor socorro, pedir ao Senhor que nos ajude. E assim como ele fez com Josafá, trouxe socorro para Josafá, trouxe vitória para Josafá, ele faz também conosco, quando nós o buscamos, quando nós reconhecemos a nossa impotência diante de algumas situações. Uma outra coisa que Josafá diz também para Deus é que os seus olhos, ele diz, os nossos olhos estão postos em ti. É aí que os nossos olhos têm que estar colocados no Senhor. É dele que vem a vitória, é dele que vem a graça para suportarmos, é dele que vem toda a força que precisamos para vencer, seja o que for na nossa vida. A doença, a tribulação, o desemprego, a aflição de espírito, seja lá o que for. Deus é fiel para conosco. Bom dia, sejam em tudo abençoados.